E chegou o momento de falar desse assunto que eu sou apaixonada. Na segunda-feira eu sempre começo muito bem meus programas por aqui com o Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e design. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bárbara Lins. Como é que você tá? Ai, estou aí começando a semana com essas preguicinhas, assim, gente, essa segunda... Preguicinha gostosa. Tô numa segunda preguiçosa, depois de um fim de semana agitado. E o nosso tema de hoje é a Brasília do Lúcio, bem intimista do Lúcio. É que a gente que é arquiteto acha que é íntimo do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. A gente fala o Lúcio, o Oscar como se fosse brother, né? É meio coisa de arquiteto, assim, né? Mas sempre que a gente fala o Lúcio, é o Lúcio Costa, né? O grande Lúcio Costa, o criador do Plano Piloto de Brasília. E eu achei sensacional, né? A gente tem tem todo um imaginário, várias lendas, né, nessa construção de Brasília. E tem esse plano original da cidade, que era um plano piloto, que virou plano piloto. Você é piloto. Muita gente até acha que é plano piloto porque a cidade tem forma de avião, né? Não tem nada a ver. É piloto no sentido de ser o primeiro, né? Um piloto é como se fosse, vamos gravar um piloto de uma série, né? É um risco inicial, uma proposta inicial preliminar. Aliás, dos projetos concorrentes, talvez o dele tenha sido o mais livre, assim, o mais à mão, poético. Rascunhado, né? Eu sou suspeito, né? Lúcio era terrível. O texto dele é um poema, né, do relatório do plano piloto. Eu recomendo a leitura, inclusive. Isso vale a pena falar. A gente tem na internet, você acha fácil. Isso. É uma ode à cidade, E ele sabe escrever. O pessoal fica falando de marketing, storytelling, story-selling, né? Histórias para vender. Se você gosta desse tema, se você é de marketing, se você é de vendas, se você quer boas referências para aprender a vender alguma coisa, sai da mesmice e vai ler o texto ali. Porque é isso, assim, ele vem de uma ideia, ele vem de uma paixão. Não está vendendo uma cidade. Não está vendendo um projeto. É lindo. E eu sempre gosto de lembrar de duas coisas que ele fala no comecinho, assim. Eu não vou lembrar literalmente, mas ele diz, olha, ele ainda dá uma de, né? Ele dizia assim, olha, eu nem queria concorrer. Mas essa ideia surgiu, por assim dizer, pronta. Então eu estou me desvencilhando dela. Eu achei genial isso, cara. Tanto que ele entrou aos 44 do segundo tempo, assim, né? Ele quase obrigado, né? Ele fez os primeiros croquis no navio vindo, né, dos Estados Unidos para o Brasil. Tem fotos lindíssimas do bloquinho dele, do Moleskine dele com a torre, assim, muito legal. A gente que ama a cidade até se emociona. E a outra coisa que quando ele vai explicar a cidade, né, e ele tem 3 croquis muito históricos que muita gente já viu, né, que é um X, depois a asinha, né, 2 linhas, uma vertical e uma curvadinha, e depois o croquis mesmo da própria cidade. E aí ele fala que a cidade nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, ou seja, o próprio sinal da cruz. Aí eu li isso e falei assim, esse cara é um gênio, cara, é um gênio. Lindo isso, né? E ao mesmo tempo muito simples, muito singelo. E aí o que acontece? O plano piloto mesmo, o projeto original dele, ele até diz no texto dele que ele nem tem intenção de continuar, de detalhar, ele diz que isso tem que ser feito pelos arquitetos do governo, que ele só fez as linhas gerais. E acho que a grande parte da beleza da cidade está exatamente nisso, né? E aí é muito curioso quando você pega o desenho original dele, que faz parte do plano piloto, do relatório do plano piloto, que foi objeto do concurso, e é legal que tem todos os textos e todos os desenhos lá no Espaço Lúcio Costa, no subsolo da Praça dos Três Poderes. Então, se você mora em Brasília e nunca fui, nem me conte isso, que eu vou julgar você, inclusive. Vale. E tem uma maquete gigante da cidade, lindíssima. Todo mundo fala dessa maquete, que eu tenho que ir. Gente, vou pegar esse. Muito grande. E ela até é engraçada porque tem a maquete, ela acompanha o registro da cidade no tempo. Então, aqueles blocos, aqueles edifícios feitos na época do início da cidade, eles estão numa cor. E todos aqueles que foram feitos depois, eles entram em cinza, se não me engano. Daltônico fala isso. Eu acho que é cinza. Se não for, me perdoe. E aí você vê exatamente a mudança da cidade ao longo do tempo. E olha que curioso, se você pega esse desenho, né, por exemplo, já na ata da comissão julgadora, que declarou o Lúcio Costa vencedor, né, e aí é muito interessante que eles disseram que de todos os projetos, havia projetos muito mais bem detalhados e vale a pena também dar uma olhada nos projetos concorrentes, que são mirabolantes, enfim. O do Lúcio Costa era o mais normalzinho, por incrível que pareça. E aí na ata diz o seguinte, que de todos os projetos, foi o único que projetou muito mais do que uma cidade, uma capital. Isso me marcou, assim, né? É um projeto de uma capital. E tem toda essa monumentalidade, essa simbologia que o próprio desenho da cidade tem, dos eixos e etc. E no desenho original dele, por exemplo, na própria ata já houve algumas recomendações. Por exemplo,
eles disseram que eles acharam que o espaço de terra livre entre a cidade e o lago estava muito grande. Porque o plano piloto mesmo, o nosso avião, a nossa borboleta, como o Luiz Costa dizia, ficava mais para cima do que está hoje. Para vocês terem uma ideia, onde é a torre de TV é onde ficaria mais ou menos a rodoviária. Olha! Então a cidade foi deslocada para baixo, para evitar que houvesse um grande espaço de terra entre o plano piloto e o lago. Eles temiam invasões, ocupações irregulares já nos anos 50, em 1957. Só que isso gerou algumas questões, por exemplo, principalmente topográficas. Então todos esses acidentes topográficos na Asa Norte, por exemplo, tem a ver com isso, porque quando a cidade foi criada, ela foi criada, desenhada para uma outra topografia, né? E aí com esse deslocamento houve alguns probleminhas. E a gente vê muito isso no setor bancário sul e norte, aqueles buracões, não era para ter aquilo. Outro aspecto muito interessante é a própria asa, o eixo rodoviário, né, as asas residenciais. No desenho dele, só havia as quadras 100, 300 e 200. Então, do lado leste do eixo, só tinha as quadras 200. E do lado oeste, só havia as quadras 100 e 300. Claro que aí tinha as 500 e a cidade acabava na W3 ali, né? Uhum. As 700, a gente já falou disso aqui, né? As 700 seriam hortas e pomares. Tinha um cemitério, tinha aeroporto e tal, mas era algo muito solto, muito livre, né? E já no início da obra da cidade, isso já se transformou, né? Foram criadas as outras quadras, né? As 400, que foram, são projeto dele, inclusive, né? As quadras, entre aspas, econômicas, né? Uhum. Por isso que não tem 6 pavimentos. A ideia é que se fizesse, dentro do plano piloto, a habitação a um preço menor, para que a classe média baixa tivesse acesso. Por isso que muitos edifícios das quadras 400 não têm elevador, né? Se permitia na época. Muitos deles, inclusive, não tem sequer pilotis, né? Os da Asa Sul, alguns da Asa Norte também. E aí a gente chama aquele bloquinho de bloco Lúcio Costa, né? Porque era um desenho dele. Dentre várias outras transformações. Essas são as mais gritantes, né? Era para ter muito menos bloco, inclusive. O comércio local, o nosso comércio local ali, ele foi desenhado, tal qual na Asa Sul, né? Aqueles blocos coladinhos, né, de lojas estreitinhas e vazadas, porque a frente da loja seria para a superquadra. E a pista seria uma rua de serviços. Então ele achava, de certa forma até acontece hoje, que os moradores das unidades de vizinhança, né, que eram compostas por 4 superquadras, usariam os seus comércios locais. Então a gente percorreria a pé uma distância de no máximo meio quilômetro, né? Então, é muito curioso isso, nessas unidades de vizinhança, porque eles estavam pensando em regiões que se resolvessem tudo ali, né? Que tivesse tudo para as pessoas poderem fazer tudo caminhando e não precisar de deslocamento de carro, nem nada parecido, né? Algumas a gente consegue isso, outras vieram super especializadas. Sim. Em luminária, né? É difícil achar uma padaria, um mercado. A rua da farmácia, a rua da luminária, a rua do não sei do que, do som. Tem até das funerárias, né? Que engraçado. Tem, da rua da funerária, a rua do vestuário, das malharias, sei lá de que. E eu acho muito curioso essa setorização dele, essa preocupação dele, né? De você ter tudo ali perto, para você não ter não era o carro tanto centrado, né? Apesar da gente já ter essa questão automobilística muito forte lá na época, mas essa questão de bairro, de comunidade, das escolas terem essas micro-regiões meio que se resolverem. Era uma ideia muito bonita, para a época muito revolucionária. Assim, o plano piloto tem mais de 60 anos e ele continua sendo extremamente transgressor, assim, muito inovador nesse sentido. Se você pegar a unidade de vizinhança, que seria composta por 4 quadras, só tem uma raiz, né? Que é a nossa 107, 108, 307, 308, né? Todas elas deveriam ter clube, igreja, cinema e os 2 comércios locais fazendo aí complementando. Exatamente, o que é uma ideia muito interessante. Se você pegar a população de 4 quadras plenamente implantadas, é uma cidade de interior, né? Então é uma ideia muito interessante em que os deslocamentos viários seriam feitos casa-trabalho, mas o dia a dia ali, aquela dinâmica da casa, de descer, da criança brincar, de ir para a escola, né? Pois tinha escola, a superquadra, né? Ter uma escola, então a escola parque, né, que tem na 308 ali, e tem uma escola classe e um jardim de infância. Então, na visão dele, extremamente utópica, né, essa escola ela seria pública porque iria o filho do patrão e o filho do empregado. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas era uma ideia muito, muito interessante. De certa forma, grande parte disso foi respeitado, mas com algumas
adaptações, né? E uma outra coisa que você tinha colocado, né? Que eu falei, Lago Sul e Lago Norte eram na mesma margem de cá. Como o plano piloto estava mais distante, o setor de residências individuais, de habitações individuais, é o SHI, né? Setor de habitações individuais Sul e Norte. Eles eram do lado de cá, a gente está no plano piloto, né? Eles eram do lado de cá da margem, né? Do Lago Paranoá. E aí, como a cidade se deslocou em direção ao lago, clubes, exatamente. Aí esse setor de casas foi para outra margem do lago. Olha só, já pensou? O Lago Sul e Norte era para ficar para cá, né? E ficou para o lado de lá. Eu tive uma conversa uma vez com um arquiteto que trabalhou no levantamento topográfico da cidade, nos anos 60. E aí ele que demarcou, por exemplo, o marco zero da cidade, a posição da rodoviária, ele estava lá na época, né? E aí ele me disse, acho que a gente até já falou sobre isso uma vez, que teve um desencontro entre as quadras 700 Sul e as quadras 500, que todas elas são da 3 até a 7 você cruza direto, né? Mas da 8 em diante ela é desencontrada, porque eram duas equipes diferentes. Gente. E cada uma veio de um lado, assim, né? E aí teve esse desencontro. Tem várias histórias interessantes aí nessa construção de Brasília. Amo na cidade. E eu vou até procurar aqui, ouvinte, essa carta do Lúcio de proposição dessa capital, que eu vou pegar alguns trechinhos pra gente ler. Temos um tempinho? Outra coisa que ele me falou muito interessante, que como cada superquadra tinha um lote de uma igreja, para uma igreja, então estava resolvido, né? Em cada unidade de vizinhança, um lote religioso. Só que tinha mais igreja do que lote. E aí começou a pressão logo no começo da cidade, né, no início da nova CAP, para ter lotes institucionais, além daqueles que estão só nas quadras. Tanto que há várias quadras que têm igrejas dentro da quadra, além daquelas que ficam nas entre quadras. Como já havia uma demanda para lotes institucionais de hospitais, escolas e tal, criou-se as quadras 600 e as quadras 900, para atender essa demanda por lotes religiosos, institucionais. Gente, juro por Deus, estava passando hoje uma consulta no pediatra, meu filho ali na 900. Eu falei, por que diabos tem tanta igreja aqui nessa 900? E assim, porque era um diabo que eu vou, né? Mas era um monte de igreja na 900. Eu falei, mas o que será que colocaram tantas igrejas, mas tantas igrejas diferentes, uma atrás da outra ali no final da 900? Olha, pronto, gente, exatamente. A resposta cai aqui na minha mesa com o senhor Ricardo Meira. Várias curiosidades, traremos outras aí. Vamos, que eu tenho descobrindo, assim, eu tenho andado mais em Brasília, prestado mais atenção e usado muitos recursos do Google Maps para postar mesmo, se eu gosto de dar um zoom, o que é isso aqui? Que quadra é essa? O que é isso? De onde é que veio isso? E a gente vai descobrindo várias histórias interessantes da nossa cidade, que eu tenho certeza que você sabe tudo. Vamos trazer aqui em outras oportunidades a curiosidade das siglas, que até quem mora aqui não sabe traduzir, né? O que quer dizer cada sigla. Não, Brasília tem um troço com sigla, né? Eu tenho uma cola, né? senão... Brasília tem um negócio com sigla absurdo, né? Eu tava vendo até um meme da UNB. Você vai seguir ali pelo FAC, aí vai pegar a FL, o IL, não sei o que. Eu falei, gente, Brasília como um todo tem uma tara por sigla, não é possível. Mas eu prefiro assim, porque você tem norte, sul, leste, oeste, os números vão crescendo do centro para fora, vai para a cidade, entre aspas, normal, aí tem um endereço assim, Rua Pedro Álvares Cabral. Tem 6 ruas Pedro Álvares Cabral. A gente se perde, né? Geralmente quem tá perdido em cidade assim é brasiliense. Eu sou uma. Muito obrigada, Ricardo. Até a próxima.